ti hei de seguir, sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. O Senhor é muito bom para com todos nós. Peçamos ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, porque Ele é amor, porque Ele é paciência, porque Ele é compaixão. Peçamos que a sua ternura nos abrace neste momento, tirando de cima de nós toda dor, toda preocupação. Peçamos que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas doentes, de todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Peçamos que o Senhor tenha misericórdia nesse dia de hoje, dia 7 de setembro, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da nossa pátria. Peçamos que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas, de todos os casais, de todas as crianças, de todas as pessoas que nesse momento passam por dificuldades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora, neste momento, refletir o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, por isso eu te convido mais uma vez a pegar a Bíblia. Nós estamos no mês de setembro, vamos aproveitar para a gente ler mais a Bíblia. Então, nesse momento, o convite é que você pegue a Bíblia e vamos abrir em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesses dias, Jesus foi para a montanha, a fim de rezar. Passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou no lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aconteceu, o Evangelho começa dizendo que aconteceu que nesses dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Muito interessante, Jesus é o Filho de Deus. E ele foi à montanha. A montanha é o lugar de oração, o lugar de encontro com Deus. Ele foi à montanha para conversar com o Pai, para rezar. E o Evangelho diz que ele passou a noite toda em oração. E talvez aqui é bom a gente olhar para a nossa vida. Nós também tiramos tempos para rezar? Jesus tirou a noite toda para conversar com o Pai.
E certamente ele queria tomar alguma decisão e como tomou. E aí a pergunta que eu posso fazer nesse momento é: qual é o tempo que eu tiro para Deus? Quantos minutos eu tiro por dia para conversar com o nosso Deus? E esse tempo que eu tiro é de qualidade? Se é 10 minutos, 15 minutos, eu paro, eu vou para a montanha para escutar Deus, para rezar, para orar, para entrar em comunhão com o nosso Deus, Ele que é o sentido da nossa vida. Qual é o tempo que eu tiro para Deus? Eu sento, eu vou para a minha montanha, e aqui a minha montanha pode ser o quarto, pode ser ali um lugarzinho na sala. Eu consigo ir para a minha montanha para rezar, ou eu rezo fazendo outras coisas? Quando a gente vai encontrar um bom amigo, uma amiga, né, que há muito tempo a gente não encontra, e essa amiga por um acaso vem à minha casa, quando ela chega, eu sento com ela para ouvi-lo e para falar também, ou eu fico fazendo as coisas enquanto ela fica sentada? Geralmente a gente senta. Então, também nós devemos tirar tempo para conversar com Deus, assim como fez o nosso Mestre Jesus. E o texto diz que quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles e deu-lhes o nome de apóstolo. Aqui apóstolo significa enviado. Chamou 12 entre eles, portanto tinha muita gente, tinha muito mais discípulos, mas ele chamou 12. Mas antes de fazer a escolha, é interessante aqui, ó, que Jesus ficou a noite toda conversando com Deus. Antes de fazer a escolha dos 12 apóstolos, Jesus subiu a montanha e passou a noite inteira em oração. Certamente Jesus conversava com Deus. Certamente ele dizia quem eu vou. Conversava, compartilhava, né, com Deus, com o Pai, dizendo assim: olha, eu preciso escolher aqueles que vão me ajudar, que vão conviver comigo mais diretamente. E aqui fica uma pergunta para nós. Quando eu quero tomar alguma decisão, seja ela uma grande decisão ou mesmo uma pequena decisão, eu também vou à montanha conversar com o meu Pai? Conversar com Deus? Então Jesus deve ter rezado por aqueles que iria escolher, certamente. Ele passou a noite em oração. E aí ele escolheu os 12, cujos nomes estão registrados no Evangelho. A eles chamamos de apóstolo. Os 12 que Jesus escolhe entre seus discípulos são chamados de apóstolo, como eu já disse, de enviados. Eles foram chamados para realizar uma missão, e uma missão importante. A mesma missão que Jesus recebeu do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aí ele vai chamar pelo nome, e hoje ele também nos chama pelo nome. Simão, a quem chamou de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Simão e assim por diante. Os 12, chamados por Jesus para formar com ele a primeira comunidade. Eles não eram santos, eram pessoas simples, comuns. Eram pessoas comuns como todos nós, com suas qualidades e com seus defeitos. Podemos lembrar aqui de alguns, Pedro, né, que negou, Judas que traiu, outros que queriam os primeiros lugares. Todos eles tinham defeitos e Jesus sabia muito bem disso. Para dizer, Jesus não chama santos, ele chama pessoas com qualidades e defeitos. E é interessante que os evangelhos informam muito pouco sobre o caráter de cada um deles. Muito pouco. Mas o pouco que temos é motivo de consolo para nós, porque eram pessoas simples,
pessoas do povo. Alguns até considerados impuros para a época, pecadores públicos, como Mateus, também chamado Levi. Então, para dizer que Jesus chama pessoas, Jesus não chama santos. E no final do Evangelho diz que toda multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Aqui é o povo abandonado, é um povo desorientado, abandonado pelas próprias autoridades religiosas da sua época. É um povo desorientado. Jesus acolhe a todos que o procuram. O Evangelho diz que vinha de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro, de Sidônia, de lugares, considerado pagão, de lugar considerado pagão. Judeus e pagãos, todos juntos. Aqui transparece aquilo que a igreja hoje prega muito, a questão do ecumenismo, a abertura universal para a missão. Jesus não vai só para aquele povinho escolhido, considerado os puros, os santos, mas Jesus vai a todo mundo, todas as pessoas. Ele cura a todos, sem distinção. Ele vai ao encontro, ele sai do seu espaço. É um Jesus itinerante. E é esse Jesus itinerante que convida, que chama pessoas para ajudá-lo. Chamou os discípulos no passado, os apóstolos, chamou ao longo de toda essa caminhada de 2000 anos, e hoje ele me chama, hoje ele chama você, para dizer sim, para ir a todas as pessoas, sem distinção, sem discriminação. Lembrando que o povo continua abandonado, o povo continua desorientado. Somos nós que temos essa responsabilidade. Nós, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça de ouvir o chamado de Deus. E Ele nos chama pelo nome, mas a gente precisa estar muito atento. Precisamos ir mais vezes à montanha. Ou seja, precisamos silenciar mais para escutar a voz de Deus. Precisamos silenciar mais para escutar a voz de Deus. Ou seja, precisamos tirar mais tempo de oração. E a montanha, eu digo novamente, não precisa ir longe, não. Não precisa sair daqui e ir a outro lugar, não. Mas você precisa descobrir no seu espaço, onde você vive, o melhor espaço para se encontrar com o nosso Deus. Para se encontrar com aquele que dá sentido à nossa vida. E aí a gente precisa também de tempo. Precisamos tirar mais tempo para estar com Ele. Sobretudo quando vamos tomar alguma decisão. É necessário fazer como Jesus, passar a noite na montanha, passar a noite rezando, conversando com o Pai. E aí sim, só depois você pode tomar a sua decisão, depois de comunicar a Ele, depois de conversar com Ele, depois de escutá-lo. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje. E minha proposta é que continuemos na montanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.